Abra comigo o Evangelho de Mateus. Semana passada nós falamos sobre Mateus 24. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 25. Quem ama a volta do Senhor aí? Quem não ama vai começar a amar, irmãos, em nome de Jesus. Por bem ou por mal. Na hora que estreitar o negócio, irmãos, aí é que nós vamos ver que tipo de evangelho a gente tem guardado, que tipo de palavra nós temos guardado. Mas nós vamos ver algumas coisas muito interessantes essa manhã, e eu peço a graça do Senhor para poder ministrar o que tem me incomodado nesses últimos dias. Mateus 25, eu tinha na realidade que ler todo Mateus 25, eu estava perguntando assim, pensando, Senhor, qual é a parte de Mateus 25 que eu vou ler? Porque nós vamos falar sobre todo Mateus 25, o final do 24 e todo o 25, que fala sobre 3 parábolas em especial e uma revelação muito clara do juízo que nós vamos ter que encarar. Porque eu não sei se você tem o conhecimento disso, mas todos nós, um dia, nós vamos estar diante do Senhor para receber segundo as nossas obras, não segundo a nossa aparência, irmãos. Você não vai receber algo porque você teve fiel à sua denominação. Não se engane, irmãos, não é porque você vem aqui todo domingo que você está, olha, pastor, eu estou bem, estou congregando aí com vocês, irmão, eu não dou essa garantia para ninguém não, tá? Não vem botar na minha conta. Pelo contrário, eu estou falando para você, você tem que abrir bem os seus olhos e saber que o que Deus espera da sua igreja é muito mais do que uma reunião. Ele espera uma vida da igreja. Ele espera realmente, não é o que nós estamos aparentando ser, mas é o que nós estamos nos tornando a cada dia. Isso é o mais importante. Mas, enfim, ontem eu vinha do casamento do Tiago e da Lilian, que por sinal, ele deve estar feliz. Nem veio no culto hoje, eu falei, Tiago, vamos no culto amanhã de manhã, Tiago. Mas foi muito lindo, a vontade deles foi um casamento muito especial. E me lembrou muito porque o Tiago, eu falei isso ontem lá, o Tiago nos últimos meses, ele viveu com muita intensidade esse milagre na vida dele, a expectativa, tanto que nós brincávamos aqui todo o culto. E eu lembrei muito ontem, me lembrou muito do Senhor, porque eu fico imaginando o coração de Jesus em relação à sua igreja, porque ninguém mais deseja esse encontro do que Ele, ninguém deseja mais do que Ele, a expectativa dEle, o anseio dEle para se encontrar com a sua noiva, com a igreja, o fruto do seu trabalho, o fruto da sua entrega. Jesus não morreu por morrer, Jesus não veio cumprir simplesmente uma agenda, irmãos. Ele veio mudar o curso da história. Jesus, até para os incrédulos, tanto que o nosso calendário mudou, o calendário do mundo mudou por causa dele. Jesus literalmente foi um divisor de águas na história da humanidade. A história da humanidade é uma antes de Cristo e é outra depois de Cristo. E ontem eu olhava para o Tiago e ficava lembrando, tentando imaginar o coração do meu Senhor, como é que não deve estar essas horas, desejando, anelando a porta, e me encheu muito de alegria. Eu queria compartilhar isso com você, em nome de Jesus. Foi muito tremendo, irmãos. E ontem, quando eu saía do casamento, nós pegamos a BR, que foi lá em Antônio Carlos. Quando eu saí de Antônio Carlos e entrei na BR-101, você já conheceu aquele termo, roda presa? Ou é só em Itajaí que conhece? Roda presa, vou explicar para você o que é, irmãos. É que eu entrei na BR-101, BR-101 é 100 km por hora. Tem gente que fala de quem anda mais. Porque o cara está andando a 120, 130, diz que tem gente que fala que 140, nem anjo fica mais no carro. Anjo, demônio... Fica só o cara mesmo, por conta e risco dele. Mas, enfim, nós estávamos ali, entrei na BR-101 a 100 por hora, 103, né?
Quase 110. Mas na hora, eu estava ali na 101 e de repente entra um carro na próxima entrada, sobe um carro para 101 a 60 por hora mais ou menos. Do nada assim, o cara passeando. Ele já enfrentou isso? Do nada, o trânsito fluindo a 100 por hora e de repente sobe roda presa. Isso é roda presa. O camarada, ele não respeita, ele não sabe a realidade do lugar que ele está andando. Ele não sabe as regras do lugar que ele está andando, a via que ele está andando. E a via que ele está andando é 100, o cara sobe a 60. Irmão, sabe o que acontece quando uma pessoa faz isso? Ela provoca um acidente. Ela coloca em risco a vida das outras pessoas. Por quê? Porque ela está teimando em andar no lugar, mas como se não seguindo as regras daquele lugar. E quantas vezes nós fizemos isso? Vamos falar sério. Não estou falando agora da rodovia 101. Eu estou falando de uma vida agora, que tem os seus princípios e os seus valores. E nós estamos falando a respeito da volta do Senhor. Para esses dias, irmão, se você precisa entender exatamente a palavra de Deus para que você possa andar de acordo com a sua esperança, com a sua promessa. Não é à toa que o apóstolo fala, olha, depois de saber de toda a promessa, cuida bem como que vocês vão andar daqui para frente. Como é que você está andando, irmão, sabendo de tudo isso? Na história da rodovia, você é o que está a 100 ou o que está a 60? Se você é o que está a 60, você não entendeu ainda o lugar que você está. E eu quero falar uma coisa, eu vou tentar hoje, com a graça de Deus, trazer um entendimento acerca do lugar em que nós estamos. Não o lugar físico, mas o lugar em Cristo. O tempo e o modo, para que nós possamos andar de forma digna desse momento. Mateus 25. Eu escolhi então, espero ter acertado, a parábola dos talentos. Vai ter gente hoje, irmão, que espiritualmente vai ganhar uma pá nesse lugar. Porque enterrou. Em algum momento enterrou aquilo que recebeu de Deus. Pensando que estaria fazendo um grande negócio. Você não vai ser julgado, irmãos, pelo que você não perdeu. Você vai ser julgado por não ter frutificado. Escute. Porque o que Deus colocou dentro de você, ele frutifica por si só. É uma coisa que não depende do homem, não depende da mulher. O que o homem pode fazer é enterrar e impedir que essa palavra cresça, que aquilo que Deus compartilha comigo, que você cresça. E eu quero acreditar que todos aqui dentro receberam algo de Deus em algum momento da sua história. Deus derramou, iluminou você com a palavra dele. Deus trouxe uma revelação para você. E essa revelação da palavra, se você não atrapalhar, por isso que nos discipulados aqui a gente fala isso, o nosso trabalho, irmãos, hoje, aqui, principalmente o meu, é não atrapalhar o que Deus está fazendo. Como que eu não atrapalho, irmãos? É literalmente você lembrando a parábola do semeador. Não pode ter espinhos, não pode ter pedras, a terra tem que estar boa. A terra fala do seu coração. Se o seu coração for um coração puro, a palavra de Deus entrar aí nesse lugar, eu quero falar uma coisa, coração puro, mas a palavra de Deus, o negócio, irmãos, pega fogo. Escute, não tem como entrar na BR a 60 por hora. Se a palavra de Deus estiver queimando dentro de você. Não depende de você. A palavra do Senhor diz que aquele que espera no Senhor, eles correm e não se cansam. Eles voam como águias. Não depende de você, depende do que você está esperando. Depende daquilo que você está guardando. Por isso que João, no capítulo 15, ele diz, olha, eu vou enviar vocês para que vocês vão e dê muitos frutos, porque assim o meu Pai é glorificado, vocês produzindo de acordo com o que vocês receberam.
Se você está esperando, guardando a palavra do Senhor, esperando algo, é garantia de que isso está gerando algo em você e a partir de você. Eu gosto muito de um exemplo, é muito simples, mas é verdadeiro. A natureza explica muita coisa para nós. Quando o Senhor fala de frutificar, Ele está pensando literalmente numa árvore. E o fruto de uma árvore é a expressão da vida da árvore. Então, você não pode esperar a laranja de um pé de limão. Não tem como. E também não dá para esperar outra coisa. Se a palavra de Deus estiver em você, vai nascer alguma coisa de acordo com a natureza da palavra de Deus. Não nasce mais de acordo com a sua natureza carnal, caída. Então o nosso desafio aqui, o que é? Guardar a palavra de Deus, para que isso venha se manifestar como fruto. Agora, uma outra verdade a respeito de uma árvore que dá fruto, é que a árvore, irmãos, quando dá o fruto, que é a expressão da vida, se tem vida, tem fruto. É que ela não faz força. Você não precisa fazer força. Naturalmente, você vai entrar numa pista e você vai fluir ali. Naturalmente. Porque não depende do seu pé o quanto que você aperta no acelerador. Não depende mais do seu carro. O que está em jogo, o que vai determinar a velocidade que você vai, o que você vai frutificar daqui para frente, é a palavra que você está guardando no seu coração. E eu queria colocar todas as atenções agora no seu coração essa manhã, em nome de Jesus. Um negócio que ninguém vê, mas Deus vê. Deus sabe como é que está o seu coração essa manhã. E a minha oração é que haja cura no nosso coração, para que não haja espinhos, não haja pedras, não haja nenhum empecilho para que você possa frutificar. Mateus 25, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregou 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, olha só o que fez esse último servo. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: preste atenção no que ele falou, irmãos. Os detalhes aqui é que falam conosco. Ele falou uma mentira. O que esse servo que cavou, por que nós cavamos e nós perdemos algo? Porque nós não entendemos algo. Essa é a verdade. Por isso que o Senhor fala: o meu povo perece porque falta conhecimento. Isaías capítulo 1 é um texto que eu amo, porque ele diz: olha, o meu povo não entende. Então, aqueles que estão entendendo, irmãos, Deus, eu creio que nesses dias é muito mais fácil converter uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, do que agora converter os crentes que receberam o evangelho, foram doutrinados com coisas totalmente diferentes, que não prepararam eles para exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu acho que é muito mais trabalhoso converter crente, irmãos. Se nós podemos falar assim: por quê, pastor? Porque tem muito crente incrédulo. Parece que não pode existir, mas existe. Qual é o crente incrédulo?
É o crente que sabe que tem que andar a 100 e ele está andando a 60. Você está entendendo no seu espírito? E olha só o que diz: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia. Aí, ele já chega né, querendo impressionar, parece o seu senhor. Eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que não ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde não espalhei? Som. Vamos com esse até trocar a bateria aí. E ele diz assim: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. E ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao outro que tem 10. Porque agora, isso daqui eu acho fantástico. Muitas pessoas não entendem isso daqui, porque é estranho aos nossos ouvidos, pela cultura que nós recebemos, pelo que nós estamos acostumados, de acordo com o que nós vivemos. Olha só o que ele diz, Jesus falando: porque a qualquer que tiver, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Parece que o que nós entendemos de justiça, irmãos, parece que nós entendemos de partilha, não segue muito os termos, os princípios do reino de Deus. Como assim o Senhor vai tirar e vai deixar a gente sem, e vai dar tudo para outro? Ele está falando de uma questão de justiça, a respeito de alguma coisa que você recebeu, que eu recebi, que você recebeu, todo mundo aqui recebeu alguma coisa segundo a sua medida. Não interessa se um recebeu 5, se um recebeu 2, ou se um recebeu 1, mas cada um na sua medida. Deus espera que atente para aquilo ali e tenha uma postura em relação àquilo. Irmão, nós não seremos julgados pela teoria, não é pela teoria. Tem gente com muita teoria hoje, mas nós seremos julgados, irmãos, pela expressão de vida que você tem. Porque assim como a fé sem obras é morta, o amor somente de boca, de palavra, também é frio. Irmãos, a vida com Deus, somente de discurso, de conceitos, ela também não serve para esse momento aqui. O que Deus está falando é: assim como o fruto é uma expressão da árvore, assim a sua vida tem que ser uma expressão da palavra que você recebeu. O talento aqui, ele usa literalmente a parábola, e é parábola, por favor, você tem que entender isso, é parábola. O Senhor não deu dinheiro para você granjear e aplicar no banco, Ele está usando uma figura de linguagem para que você entenda. Deus deu algo para você que não tem como ficar enterrado. Irmão, é pecado enterrar o que Deus deu. Primeiro, a gente tem que partir desse conhecimento. O que Deus deu para você não é seu, é dele. Ele plantou em você. E o que você recebeu de Deus, o ato de você cavar, e agora eu quero falar uma coisa para você profética, você já sabe o que Deus deu. E muitas pessoas estão tentando brigar com Deus porque enterraram algo e estão criando teologia, estão criando conceitos, estão atrás de alguma coisa para balizar a sua atitude errada. E Deus está falando para você, Ele nunca ensinou isso. Para aqueles que enterram Deus, irmãos, naquele dia, o título para ele não é de crente, é de louco. Porque é loucura enterrar.
A loucura aqui, irmãos, é a figura de uma pessoa insensata, que não faz aquilo segundo a palavra de Deus, mas faz segundo o seu próprio conceito, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer, aquilo que ele acha melhor. Não é hora. A desculpa, irmão, pode ser mais variada possível. Não é hora de fazer isso. Não precisa, o meu tempo já passou, agora não serve mais. Eu não concordo com isso. Bom, tem gente que fala até hoje. Já parou para perceber isso, irmãos? Não é falta de discipulado, não. Não é falta de palavra o problema de muitas pessoas. O problema de muitas pessoas é que elas perderam. Que nós precisamos de duas coisas, irmãos. Bem claro aqui na parábola dos talentos. O que faz o negócio funcionar? Não é só o que você recebeu, é o conhecimento daquele que te deu. Você não vai viver. Tem muita gente morrendo porque está pensando que vai viver somente baseado no que recebeu de Deus. Aquilo que você recebeu de Deus, sem Deus não é nada. Não tem o poder de manter você aceso. O que mantém você aceso não é o que você recebeu, é a presença de Deus em você. É a paixão pela sua presença, é a paixão pela sua palavra. Somente Deus, somente aquele que tem olhos como chamas de fogo tem o poder de fazer o fogo que é em você não parar de queimar. E se você tiver com a palavra dele, com a presença dele, irmão, a evidência é o fogo, irmão. Esse fogo aqui, agora, vamos para dentro da cozinha para a gente entender. Porque assim, às vezes o que a gente entende no natural ajuda, mas às vezes atrapalha. Porque está todo mundo aqui acostumado, quem gosta de cozinhar sabe. Você vai botar o negócio, a panela no fogo, você vai lá, tem um botãozinho, não tem? Você regula a intensidade do fogo, não tem? Você tem um controle da chama. Você quer acelerar, está fazendo aquele arroz gostoso, né? Botou lá, temperou tudo, aumenta o fogo. Se você quer mais rápido, vai correr o risco de queimar, mas você tem o poder de regular a intensidade. Irmãos, essa regulagem aqui, espiritualmente, não tem. Você não tem como administrar o que é inadministrável. Você não tem como ter controle naquilo que é incontrolável. Você não tem como dosar o espírito. Senhor, eu quero só até o tornozelo. Você pode até tentar, meu filho, mas a tendência de você esfriar é maior. Não tem como regular. Quando o Senhor fala de água nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos, Ele não está falando de níveis para você escolher andar. Ele está falando de níveis que você vai, no seu processo de amadurecimento, de crescimento em Deus, de conhecer a Deus, você vai andar por isso. Você não começa com água por aqui, você começa com água por aqui. Pastor, mas e se eu quiser ficar com água só por aqui? Você pode tentar, mas você vai morrer. Ninguém consegue ficar com água nos tornozelos, ciente que as águas estão nos tornozelos, e ficar ali de boa. Eu vou ficar com água nos tornozelos porque eu gosto de ter o controle, eu sou aquele crente, né, moderno, eu gosto de ter o controle do botão do fogo, eu quero um pouquinho mais de emoção, dou uma arrochada ali, pronto, vai. Eu quero um pouco menos, eu regulo um pouco menos. E eu vou falar uma coisa, eu acredito que pela palavra tem gente aqui dentro que faz isso. Por quê? Porque é uma tendência natural nossa. E, irmãos, eu quero alertar você. O risco que você está correndo de morrer, de sufocar. Por quê? Porque assim como a parábola dos talentos, eu não vou falar do que recebeu os 5, porque foi um felizardo. O cara recebeu os 5, ele depositou tudo no banco, não tentou administrar, ele botou aonde dava certo. Você tem que botar o que você recebeu de Deus no lugar certo. Existe um lugar para isso. Existe um lugar onde Davi, ele sacou isso lá no Antigo Testamento. Tem gente que hoje, com toda a palavra, não entende. Por isso Davi fala, eu queria mesmo, eu prefiro um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 fora dele. Porque na tua presença, Deus, tudo que o Senhor me deu vai alcançar proporções que nós não sabemos. Você, por exemplo, é impossível não lembrar de um garotinho que eu não sei o nome, um dia eu vou saber o nome dele, mas ninguém sabe o nome, ele desapareceu da história.
Um dia, na multiplicação dos pães, Jesus falando com os discípulos, ele já sabia o que havia de ser feito. Jesus sempre sabe o que vai fazer. A gente é que não sabe, ele sabe. E isso é uma chave, irmãos, para mim e para você. Você acha que é à toa que Maria, numa festa, ela olhou para os servos e falou: olha, faz tudo o que ele disser para vocês. Não faz o que vocês estão achando, por favor. Faz o que ele vai falar. Os 12, irmãos, na multiplicação dos pães e peixes, estava ali curtindo, acabou, bateu a fome. Aí o Senhor já sabia o que havia de ser feito, ele falou: e agora? Senhor, nós não temos grana suficiente, 200 dinheiros não é suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, os historiadores dizem. E eles botaram um empecilho. Irmãos, os empecilhos que você coloca para fazer a obra de Deus, não é de Deus, é seu, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Aí, misteriosamente, irmãos, eu amo isso, porque misteriosamente aparece um menino, que eu, na minha imaginação santificada, viajando na palavra de Deus, tentando imaginar, me colocar lá, eu imagino que esse menino estava só de olho, estava ali, com o ouvido atento, observando o que estava acontecendo, porque o sábio é assim, irmão, o sábio, ele é diferente do tolo. O tolo, ele já vai falando tudo, ele já vai: Senhor, olha, não dá, Senhor, está difícil demais, Senhor, eu não acredito nisso. Tomara que não tenha ninguém aqui dentro assim. Está todo mundo mergulhando, o cara não mergulha e bota a culpa no que está mergulhando. Eu não acredito nessa água, eu não acredito neles. Irmão, se você não está se envolvendo, não bote a culpa no outro, por favor, não bote a culpa no outro. O problema do seu esfriamento não é o pastor, o problema do seu esfriamento não é o ministro do louvor, não é o irmão que está do seu lado, não é nem o seu cônjuge. O esfriamento seu é culpa sua. Como diz o Judson de Oliveira, o culpado sou eu. Aí o menino está ali, eu fico imaginando assim, ele estava só observando de longe. Opa, alguma coisa está acontecendo. Jesus parece que quer alimentar a multidão, e os discípulos estão botando empecilho. A resposta pode vir de um lugar que nós não imaginamos, irmãos, porque aparentemente os 12 eram os caras, mas quem estava pronto era um menino. Cuida com a sua métrica, cuida com a sua régua, porque régua de sucesso do mundo é totalmente diferente da régua de sucesso do reino de Deus. Aí aquele menino, pelo que ele ouviu, porque assim, a sua vida, irmãos, eu queria que você saísse daqui com isso queimando no seu coração. A sua vida é a expressão daquilo que você acredita. Pastor, eu acredito, mas não vive, é mentira. Mentira daquela deslavada, como dizia minha mãe, minha avó. É deslavada, assim, é falar que você ama, mas não tem atos de amor, é mentira. Falar que você tem fé, mas não tem obras, como diz Tiago, então mostra a tua fé no seu discurso, e eu, através da minha vida, das minhas obras, eu mostro a minha fé. É perceptível ver. Então aquele menino ali observou, viu, e o que ele viu, irmãos, foi suficiente. O que ele ouviu foi suficiente. Ele chegou para ele nem chegou para o Senhor, porque tem gente que tem que aparecer. O menino não precisou aparecer, ele não quis aparecer, ele entendeu o lugar dele. Ele só chegou ali para os discípulos, se não me engano foi André, ele chegou, e logo os discípulos já tentaram dar uma esfriada nele. O que é? O que é, meu filho? Você está querendo agora aparecer aqui? Mais ou menos isso, porque ele chegou assim, perguntaram: o que você tem aí? O Senhor perguntou: não, nós temos aqui, um menino aqui deu, tem um pessoal aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas, Senhor, não é nada, né? O Senhor não trabalha, irmãos, com recurso natural. A gente não entendeu isso ainda.
O Senhor trabalha por milagres, por fé, por sobrenatural. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Se Ele quisesse, irmão, picanha para todo mundo, por 5 mil, ali, espeto corrido, Ele fazia. Por que Ele não fez? Porque Ele não quis. Não muda nada. Mas o que o Senhor queria em todo o tempo era ensinar os seus discípulos. Então Ele chegou, os discípulos falaram: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Agora, irmãos, escute uma coisa. Eu fico abismado com algo. O que esse menino, no mesmo ambiente, tá? Não é num ambiente diferente, não é num dia diferente, por isso que é sobrenatural. Por isso que num ambiente como esse daqui, tem gente comendo muito, tem gente comendo pouco, tem gente que não come nada porque, não sei se eu gosto. O cara tá falando que é bom, você não come. Aí no mesmo ambiente, um menino, responde uma coisa, irmão, o que o menino viu que os 12 não viram? Porque o menino deu uma aula. O menino, pela sua vida, pela sua entrega, manifestou a verdade que ele creu. Ele não creu, irmãos, ele não acreditou botando na mesa que 5 pães e 2 peixes poderia ser uma resposta para Florianópolis, para o Brasil. Ele creu que a obediência dele de atender um clamor do mestre podia dar em alguma coisa, porque não era o que ele tinha. O poder estava em quem pediu. E isso para o menino foi o suficiente. O que, irmãos, olha só, um dia Deus falou isso para mim. O que levou o menino a acreditar que 5 pães alimentariam uma multidão? Às vezes o que eu recebi pode ser um talento só, e você fica mensurando, calculando com a sua matemática financeira do mundo, se o teu um talento vai resolver alguma coisa. Se você for por esse caminho, você vai enterrar o talento. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Você vai olhar assim, olha, igual os discípulos. Senhor, realmente um talento hoje em Florianópolis não representa nada. No Brasil, 2 talentos não representa nada, não vai dar efeito. O que é um talento no meio de uma multidão? Já pensou assim? O que sou eu no meio de uma multidão, no meio de uma cidade? O que é a gente aqui em Florianópolis comparado com o mundo? Jesus mostrou para mim e para você, irmãos, não vai por esse caminho. Não calcule assim. Porque Ele mostrou que investindo em 11 homens, Ele mudou a história da humanidade. Ele, irmãos, um menino, sabe o que é mais maravilhoso? Escute, é um segredo, tá? Sempre que o Senhor elogia alguém, é porque esse alguém chegou muito parecido com Ele. Quando o Senhor elogiou Abraão, é porque Abraão se tornou muito parecido naquele momento com o Senhor. Porque Abraão se dispôs a sacrificar Isaac, sabendo que aquele que pediu era poderoso para até tornar um menino morto em vida. Ele não acreditou no ato dele, ele acreditou em quem pediu. O menino, aquele dia, irmãos, ele foi a manifestação do próprio Cristo, que acreditando que a vida dele poderia mudar a história da humanidade, ele fazendo 11 discípulos, porque um já era o filho da perdição. Aí tem gente que com a ideia de grandeza do mundo, ele pensa que o negócio tem que ser grandão para fazer algum efeito. Irmão, olha, não desperdice os humildes começos, as coisas pequenas. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é pequeno, mas é poderoso nos seus efeitos. Às vezes tem gente aqui, a gente tenta construir a ideia nos PGs, que o PG não é a quantidade, mas é a qualidade da palavra, da comunhão, do compartilhar do pão, que está em jogo. Não é a quantidade. Nós não estamos aqui no campeonato para ver quem tem mais, não é célula, irmãos. Isso não é G12, MDA, D20, sei lá o que for. Isso daqui é comunhão dos santos, como diz no livro de Atos, que vai, pastor, mas eu não estou vivendo. Então começa a viver, irmão. Pastor, eu pensava que tinha que ser diferente. Irmãos, se você quer uma coisa a mais, irmãos, não espere do outro. O verbo aqui no cristianismo não é receber, mas compartilhar. Você quer se sentir mais amado? Então comece a amar mais. Você quer, pastor, eu queria
Queria jogar dominó com o pessoal. Vamos fazer o seguinte, irmão. Se ninguém te convidou até hoje, você tem duas opções. Ou fica em casa, chorando, reclamando, desacreditando em tudo. É porque é panelinha. É panelinha mesmo, irmão. Você não acredita? Não. Todo lugar que tem grupo se torna uma panelinha. O problema é que não pode ter tampa. Só isso. Mas tem muita gente que fica de fora, ficando assim, não acredito, não vai dar, não é bom. Não concordo com isso. Não concordo. Se você quer e nunca teve, faz o seguinte, vou dar um conselho. Abre parênteses. Entra no Google. Compra um. Compra. Se precisar ensinar, vem aqui com o ensino. Mas assim, não vai ser legal. O pessoal que joga comigo, ele fala assim, como que pode de uma pessoa boa vir tanta ruindade? Mas está na hora da gente parar de esperar do outro. Você está no lugar que você está recebendo palavra, a palavra te alcançou. Você não foi chamado para ser coadjuvante aqui, ficar só numa posição de passividade. Eu vou ficar aqui, Irmão, a gente não vai conseguir estar com todo mundo, mas você pode estar com alguns. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Agora você tem a oportunidade de não acreditar nisso, você vai ter que rasgar algumas folhas das Escrituras Sagradas, ou você tem a opção de acreditar de verdade nisso e mudar de vida. E a mudança de vida é prática, irmão, não é teórica. Por isso que eu falei, entra no Google, compra um. Se não gosta disso, vai atrás daquilo que você gosta, para ter comunhão, alimentar a comunhão, porque relacionamento é assim, tem que ser alimentado. O menino, irmão, podia ficar ali o dia e ver todo mundo ser reprovado. E eu vou falar uma coisa, irmão, crente pós-moderno, a maioria ia fazer isso que eu falei. Sabe como é que ia fazer? Que? Senhor, está querendo alimentar a multidão? Os discípulos estão pensando que a reunião acabou? Ninguém tem comida, dinheiro não está suficiente, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Vou fazer uma coisa, agora entra, irmão, a loucura. Eu vou pegar, tem 5 pães, eu tenho 5, eu vou pegar 3, deixo guardado. Irmão, o único tempo que você é autorizado a armazenar coisa, é quando o Senhor pede para fazer isso. Como foi com José. Tem gente que tem avarento que usa José para mostrar que tem que ter celeiro cheio. É uma miséria, irmãos. É uma miséria de teologia, é uma miséria. É o eu pegando fogo. Aí, se fosse hoje o crente, muitos, Senhor, chama o discípulo, André, escuta aqui. O Senhor Jesus quer multiplicar os pães. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 5 pães, mas cá entre nós, tá? 5 pães, eu vou ficar com 3, dou um para você inclusive. 2, tu faz chegar na mão do mestre. Eu tenho 1 peixe, 2 peixes. 1 a gente racha, a gente guarda o nosso, e 1 tu dá para o mestre. Aí você pergunta, por que fazer isso? Vai que dá um ruim, irmãos. Vai que Jesus não está no dia inspirado. É loucura pensar assim? Você acha? Mas a vida de muitas pessoas é a manifestação de que estão acreditando nessa loucura que eu falei. Porque a sua vida é a manifestação daquilo que você acredita. Quando o Senhor pegou aquele homem, servo, que deu apenas 1 talento e ele enterrou, viu a resposta dele? Senhor, eu fiquei com medo. Irmãos, quando você conhece a Deus, uma coisa que você não tem dele é medo. Você tem temor em relação à sua palavra, mas medo não. O amor, segundo o livro de João, ele lança fora todo medo. A carta de João fala isso. Pastor, eu tenho medo de Deus. Então você tem que conhecer Deus de verdade, porque o amor de Deus vai lançar fora todo medo da sua vida. Você não vai ficar com medo de ficar sem, você não vai ficar com medo de não dar certo. Os medos são lançados fora.
Você muda totalmente a plataforma. Uma coisa é viver na plataforma do medo. A outra coisa é você passar para a plataforma, irmãos, de conhecer a Deus, do seu amor. Agora aquele homem ali chegou e falou, presta atenção, ele falou, mestre, Senhor, eu te conheço. E eu sei que ele falou duas insanidades. Você planta, você vem colher aonde você não plantou. Irmão, isso é insano pensar isso de Deus. Deus nunca pede uma coisa sem ter dado. A própria Bíblia, ela explica as Escrituras. O Senhor diz, segundo a Bíblia, o Senhor é aquele que ninguém deu a Ele primeiro, antes de ter recebido dEle. Então o primeiro, quem dá aqui, quem é? Somos nós ou é o Senhor? O Senhor deu para todos nós. Pastor, eu não recebi nada. Você não descobriu ainda o que você recebeu, mas o fato de você estar aqui, ouvindo uma palavra dessa, é porque você recebeu alguma coisa, irmão. E se não recebeu antes, está recebendo agora. Por isso que a gente é indesculpável. Porque quanto mais é dado, aí você pensa assim, nossa, eu queria ser aquele rapaz de 5 talentos, ganhou mais 5, irmãos, ganhar 5 talentos envolve mais responsabilidade, sabia? Ganhar 2, um pouco menos de responsabilidade, ganhar 1, menos responsabilidade ainda, mas o juízo, ambos vão ter que comparecer diante do Senhor. Às vezes também você fica olhando para quem ganhou muito, eu queria ser o fulano. Não, você não tem que querer ser o fulano, você não consegue nem ser você. Está penando um monte para ser você quer ser o outro. Já parou para pensar? Eu queria ser o Luiz Hermínio. Meu Deus, eu amo aquele homem. Pastor, eu amo aquele homem. Ele é, né? Oh, meu Deus. Parece que sempre está queimando. Você não ora como ele. Não passa as lutas que ele passa. Se você passasse a luta que ele passa, meu Deus, já tinha se enforcado faz tempo. A gente está olhando para os irmãos, a comparação, eu aprendi uma coisa, que as comparações entre nós, ela ativa uma imaginação diabólica, sabia? Você começa a imaginar coisa que até o diabo duvida. Não acredito que esse cara está pensando isso do irmão. Quem aqui já pensou mal de alguém? Não precisa levantar a mão, irmãos. Quem aqui já se comparou com alguém? Já comparou? Aí você pensa assim, eu queria ser igual aquele, né? O irmão que toca lá na frente, meu Deus, ele tem uma voz, o Senhor deu tudo para ele, deixou eu com essa voz assim, né, taquara rachada. Você não sabe os propósitos, Deus te chamou para alguma coisa, você está querendo ser o outro, toda vez que você está querendo entrar num lugar que não é seu, você abandonou o que era para você estar. Você tem que gostar de Deus em primeiro lugar, amar a Deus, curtir esse lugar que Deus te colocou, te chamou, amar, ser apaixonado pela sua palavra, para você não enterrar o seu talento em lugar nenhum, em nenhum momento da sua história. Se você amar Deus, a sua palavra, automaticamente você não vai ser uma pessoa que vai ter problema consigo mesmo, de rejeição. Você vai saber quem você é. Você é uma pessoa que precisa de Deus, mas você não vai querer ser outra pessoa. Irmão, eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser, eu gosto de ser o Fernando. Eu não curto alguns problemas que eu tenho. Não, eu não vou curtir, porque eu ainda estou nesse corpo, irmãos. E esse sentimento faz eu desejar a ressurreição dos mortos. Essa insatisfação, essa angústia que eu tenho, essa incomodação que eu tenho com a minha carne, porque eu não sei você, tem gente que está tentando converter a carne, a sua carne não se converte, meu irmão. Pastor, eu estou precisando jejuar. Você pode jejuar, irmão, você pode morrer de fome, que a sua carne não vai deixar de ser carne. Só tem um jeito de resolver isso. É na hora que ou o Senhor volta ou você morre. Mas não é para se matar. Não vem falar assim, o pastor ensinou aí para a gente se livrar da carne, tem que se matar. Não, irmãos, é porque a carne ela não se converte. O seu espírito, segundo as Escrituras, está pronto. A sua alma está sendo trabalhada, desenvolvida, amadurecida, santificada. Mas a sua carne... Vou falar uma coisa para você, irmãos. A sua carne... Você consegue dar uma olhada assim para ela, assim, ó? Olha com desconfiança.
Se tem uma coisa que você não pode acreditar é na sua carne. Tem gente que pensa que o diabo que fica falando, dando as ideias, irmão, a voz do diabo que mais funciona na minha e na sua vida, sabe qual é? É quando ele fala assim, ó, a tua voz é verdadeira. Tu estás certo. Faz isso. A tua voz é verdadeira. Ele não vem querer falar uma coisa nova, ele só vai chegar para você e falar a tua ideia. Aí você está aqui, né, pensando alguma... Aqui não tem ninguém, mas imagina se você estivesse aqui pensando uma coisa assim, totalmente fora. Você está aqui, mas não está aqui. Não tem ninguém aqui assim. Mas está lá. O cara está aqui maquinando uma coisa ruim. Comparou, saiu daqui, saiu do ambiente espiritual. E o diabo vem assim, ó. Ei, é isso mesmo. Eles não gostam de você. Você não vai ter espaço aqui. Já ouviu isso? O teu tempo já deu. Ou você é muito melhor do que você pensa. Você era para estar lá na frente. Você é o cara. Então o diabo, ele vai jogando na sua concupiscência. O diabo, ele vai jogando, ele só percebe quem você é, ele vai afirmando a sua carne. Deus não. Deus vai mortificando a sua carne e afirmando, trazendo as afirmações no seu espírito. É totalmente diferente. Então o Senhor está falando aqui que duas coisas fizeram esse rapaz aqui, que foi infeliz, enterrar o seu talento. E é interessante que eu aprendo uma coisa aqui: o julgamento aqui não foi pelo que ele não perdeu. Ele não perdeu um talento dele, ele só enterrou, ele não frutificou. E sabe uma coisa, irmãos, eu aprendo junto com a Bíblia, porque em João 15 o Senhor diz que Deus é glorificado não pelo que você não perde, mas pelo que você frutifica. E o que vai frutificar na sua vida não é a sua força, não é o seu intelecto. O que vai frutificar na sua vida é a palavra de Deus. É quando encontra uma boa terra. Então o Senhor vem, o que você fez com a palavra? O que você fez com tudo que você ouviu? O que você fez com as revelações, irmão? Todo mundo quer uma revelação nova hoje. Por isso tem tanto pregador inventando. Todo mundo quer uma revelação, mas não importa. Há mais uma revelação. O que vai importar é a resposta que nós estamos dando para aquilo que nós já ouvimos. Você ouviu a primeira, não respondeu, isso aqui é a segunda, irmãos. A gente está igual eu quando eu fiz uma prova. Estava no ginásio, na época era ginásio. Fiz uma prova, entregou, um professor infeliz deu uma prova. Pá. Eu tinha um hábito errado, irmãos. Eu nem botava o nome, já ia para a última, começava de trás para frente. Eu acho que ele manjou isso. Aí ele deu a prova, eu já virei, fui lá para as últimas, já fui olhando tudo, assinalando, tal. Lá no cabeçalho da prova, estava assim, ó, só leia, entregue em branco. Vocês erram por não conhecer as Escrituras, por não querer ouvir. E o Senhor diz, irmão, falta de recado não é, porque lá do começo até o final o Senhor continua dizendo a mesma coisa, cara. Ele fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Irmão, o Espírito nunca parou de falar. O Espírito nunca parou de testificar a respeito das Escrituras Sagradas. O que mudou não é o Espírito, o que mudou é os homens que não têm mais disposição de ouvir e botar em prática. Porque ouvir e não botar em prática é pior do que não ter ouvido. É pior do que não ter ouvido. Por quê? Porque você vai ser julgado de acordo com o que você ouviu. Você foi iluminado uma vez, recebeu a iluminação. Isso não significa que você respondeu para ela, mas foi iluminado. Você já sabe como é que está, irmão. Se você está dentro de uma casa suja, é uma coisa. Você não viu ainda. Foi visitar uma casa nova à noite, lá conhecer um lugar. À noite, irmão, ninguém vê nada, não conhece. É igual vender carro no escuro. Você vende gato por lebre. Agora, depois que ilumina uma vez, você não tem mais como disfarçar e dizer que não estava sujo, que não estava estragado. O Senhor vem com a palavra dele, a mesma coisa. Ele vem na sua vida, está em treva, está sujinho. Ele vem, ilumina com a palavra. Você recebeu uma iluminação. Isso não significa que você vai permanecer iluminado. Você tem que dar uma resposta para isso.
E eu vou falar uma coisa para você, tem que cuidar muito, irmãos. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, de você ouvir a palavra de Deus e respondê-la. E isso Nossa, eu queria falar sobre todo Mateus 25. E é interessante que eu falei aqui no começo, eu creio que Deus, Ele está dando para alguns, espiritualmente aqui, Deus está dando uma oportunidade para você identificar onde é que você enterrou. Isso é pura misericórdia, irmãos. Eu enterrei meu talento, pastor. Eu ouvi e não respondi. Eu ouvi, eu sabia o que era para fazer e não fiz. Eu sabia que era uma rodovia a 100 por hora, pastor. Mas eu teimei, eu entrei, sabe? Aquele cara que... Aqui não tem ninguém, a gente não vai saber o que é isso, mas às vezes você tem uma pessoa querendo passar você e você diminui a velocidade só de raiva. Nunca fez isso, né? Aqui talvez nunca ninguém fez, mas tem gente que faz. Está querendo acelerar, dando sinal de luz, né? E eu estou na velocidade. Mas assim, irmãos, o cara entrou, se você ouviu algo, se você não entendeu, você corre o risco de não estar vivendo de acordo com aquele ambiente ali. É semelhante, as três parábolas, elas são semelhantes, elas falam do mesmo evento. A última de Mateus 24, a parábola dos dois servos, eu vou só lembrar agora aqui para fechar, e nós orarmos para achar onde é que está esse talento escondido aí, enterrado. A última parábola de Mateus 24, que o Senhor fala das últimas coisas, para a gente ficar vigilante. Ele está falando de dois servos. Um deles não acreditou que o seu senhor logo viria, e ele começou a maltratar os seus companheiros. Irmão, não tem uma outra postura. Se já parou para pensar, é só sempre duas. O conhecimento e o entendimento de que o Senhor deu algo para ele, confiou algo, saiu para preparar algo, iria voltar, fez um deles, escute isso, irmãos, fez um deles dar o alimento necessário para cada servo, cuidar dos seus irmãos, não maltratá-los. Irmãos, aqui eu quero abrir um outro parênteses. Aquele irmão, aquela pessoa que ela vive maltratando os outros, que ela tem a sua língua como um chicote, que ela fala mal, que ela critica. Irmão, crítica, não vem com esse negócio, pastor, a minha crítica é construtiva. Você acreditou no Satanás. Irmãos, esse irmão, que ele não dá o alimento, você foi chamado para nutrir a igreja, não para atrapalhar. E esse homem que pelo simples fato de acreditar que o seu Senhor preparou algo e deixou algo confiado a ele, sabe o que ele fez? Ele começou a nutrir os seus irmãos, a cuidar, a servir os outros. Não fala que ele quis ser servido, ou que ele esperou alguma coisa, ou exigiu algo. Ele começou a servir, mas o outro que não acreditou, recebeu a mesma palavra, mas não acreditou, sabe o que ele fez? Começou a maltratar os outros. O Senhor está falando, muitas pessoas nos últimos dias vão viver exatamente isso. Irmãos, olha para mim. O que vai fazer você viver uma vida santa, uma vida em amor, uma vida que vai se alinhar com as Escrituras, não é a sua vontade, simplesmente. É o quanto que você ouviu, entendeu e guardou essa palavra. Porque se você der uma sufocada nela, é a mesma coisa que enterrar um talento. Você vai estar debaixo de um lugar que tem revelação, você vai estar em dias de grande revelação, Deus descortinando mais revelação, segredos que Ele tem para revelar, e é bíblico. Eu creio, irmãos, que nós estamos tendo revelações hoje, que há 10 anos atrás, os irmãos não tinham. Nível de entendimento tem aumentado, irmãos, mas não aumenta por nada, aumenta justamente porque agora é um outro tempo, está se aproximando do dia do Senhor, então as coisas vão se tornando cada vez mais intensas. Então o Senhor vem para você e diz, imagina, olha, Kelfi, eu vou deixar algo confiado para você, mas eu vou preparar lugar. Ele falou exatamente isso. Eu vou preparar lugar, porque o lugar que eu vou você não pode ir ainda, mas eu vou voltar e vou buscar você. Então guarde isso. O fato de guardar isso que o Senhor deu, de acreditar na palavra dele, é o suficiente para mudar totalmente a vida do Kelfi. É o suficiente para mudar a sua vida.
Não tem como, irmão, receber a palavra de Deus, acreditar, guardar a revelação e viver da mesma forma. Não acredite nessa opção, não existe essa opção. Você pode fazer o seguinte: ouvir a mesma coisa que o Kelf ouviu, abrir um buraco e enterrar tudo que você recebeu, por medo, por interesse, por qualquer outra coisa. Mas as 3 parábolas falam da mesma realidade, é o mesmo evento, é a loucura dos 2 servos, é a loucura de 5 virgens, e a loucura de um homem que recebeu 1 talento. As 3 parábolas que antecedem a revelação de um juízo final, ela fala da mesma pessoa, da insensatez, da imprudência. É igual às 5 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 10 tinham lâmpadas, as 10 receberam a mesma palavra, que o Senhor, que o noivo foi preparar lugar e logo viria. As 10, irmãos, no primeiro versículo da parábola diz que elas se levantaram para ir atrás do noivo. As 10. Sabe qual é a diferença? É que 5 tinham um amor e um zelo em chamas, e as outras 5, elas tinham a lâmpada, mas a vida delas era a manifestação de uma lâmpada vazia, sem zelo, sem temor, sem paixão. Elas estavam ali às 10, e por se tardar o noivo, diz a palavra de Deus, porque aos nossos olhos a sensação bíblica é que o Senhor está tardando, e elas dormiram. O problema não foi elas dormirem, o problema é porque 5 delas, a luz não apagou, o fogo não apagou. Você está entendendo? Eu quero falar uma coisa para você: o seu talento não pode ser enterrado, a sua lâmpada não pode parar de queimar. Não pode parar de queimar. E a sua postura como homem, como mulher de Deus, não pode ser de querer ser servido. Tem que deixar de ser crítico, deixar de ser chato, deixar de ser incrédulo, e agora pega uma bandeja na mão e começa a servir. Foi isso que o mestre ensinou. Você vai perceber que as coisas vão se tornar mais coloridas para você, vai ter mais vida perto de você quando você para de ser chato e começa a servir. Está precisando do quê? É mais fácil. Um exemplo: você entra num lugar como esse, começa a ver as coisas que tem para fazer. Está cheio de problema aqui. Vai ter problema, irmãos, seja no físico, seja nos relacionamentos, vai ter problema. Agora você pode ser uma pessoa que vai, um bom detector de problema, mas você pode ser também um bom solucionador. André, eu ouvi falar que Jesus quer multiplicar os pães. Diz para ele que ele não vai conseguir. É impossível. É muita gente. Esse negócio de discipulado não vai dar, André. A equipe dele é muito ruim. Vocês são muito fracos. O menino fez isso? Podia ter feito, mas não fez. Ele preferiu entrar diferente, Ariel. Ele preferiu entrar diferente, Giovanni. Ele chegou, André, não precisa nem falar quem eu sou, tá? Só faz o seguinte: faz o câmbio de tudo que eu tenho no lugar certo. Não tente negociar em outro lugar, André. Só faz o seguinte: leva até o Senhor, e o resto Ele vai falar o que vocês vão fazer. Talvez Ele não falou isso, mas o que Ele fez é a expressão. Falou mais do que palavras. O problema é que a gente não está falando muito e vivendo pouco. Você tem que falar pelas suas ações. Às vezes eu vejo gente aqui, irmãos, que querem ter comunhão, que querem ter isso. Eu queria estar junto, irmãos. Vem para cá. Vem para cá. Às vezes o cara está desempregado em casa, vendo televisão. Vem para cá, irmãos. Vamos fazer o quê? Vem para chão. Ah, pastor, eu limpo, irmãos. Sexta-feira a gente estava aqui, todo mundo aqui, ó, arrumando cadeira. Qual o problema?
Eu quero fazer enquanto eu posso, porque pode chegar um dia que eu não vou ter mais como fazer. Mas eu estava aqui feliz, irmãos. Quem sabe, está perto da gente sabe disso. Eu não faço reclamando não. Porque podia, tem gente que faz e reclama. Eu estou fazendo, mas tem um monte de gente que podia fazer também. Irmão, deixa para lá, faz você. É a sua adoração, é o seu sacrifício vivo, é a sua forma de adorar a Deus. Faz, ainda vai orando. Eu estava botando, cara, Senhor, olha, abençoa as pessoas que sentarem aqui. Talvez a cadeira que você está sentada foi a cadeira que nós oramos. Teve uma pessoa que limpou a cadeira para você estar sentado, e você nem sabe quem foi. O camarada entra no banheiro, tá sujo, vem limpar, irmão. Ajuda. O pátio está feio, a gente não dá conta, irmãos. É muita grana que vai para investir, é muita coisa. E não estou pedindo não, eu estou vivendo, degustando cada momento. Mas por favor, se você viu alguma coisa, responda da maneira correta. Porque das duas uma, ou você vai estar fazendo um buraco, enterrando o que Deus está te mostrando, ou você vai dar uma resposta e fazer isso aumentar. Porque a palavra de Deus, se for palavra de Deus que você está recebendo, ela vai frutificar no seu coração, por si só. Por que, pastor, que o senhor tem tanta certeza assim que a palavra de Deus vai fazer isso? Porque a palavra do meu Senhor é espírito e vida. Não tem como você receber, crer e permanecer da mesma forma. É assim, a palavra de Deus, você pode ser um adúltero. Se a palavra de Deus te pega, eu creio. Por isso eu creio até o final, irmãos. Porque se a palavra de Deus entra num adúltero, ela tem o poder de transformar aquela pessoa numa pessoa fiel. Se a palavra de Deus entrar numa pessoa, por exemplo, que tem problema com pornografia, ela tem o poder de libertar aquela pessoa. Porque o conhecimento da verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Isso não diz respeito somente aos pecados cabeludos, como a gente conhece. Em tudo é assim. Em tudo, todas as áreas. Eu creio, irmãos, que essa manhã, escute isso, eu quero orar agora por você, mas eu creio que essa manhã Deus está chamando algumas pessoas aqui. Você já sabe, o lugar que você enterrou, você vai ter que voltar lá, desenterrar esse talento e aplicar esse talento no lugar correto. É a sua vida que está em jogo. Na realidade, o talento e a sua vida se tornaram uma coisa só. Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar muito especificamente, irmãos. Eu quero chamar aqui à frente as pessoas que Deus falou exatamente em resposta a essa palavra. Se tem alguém aqui que tem consciência que estava enterrando ou enterrou, eu quero orar por você. É um tempo novo na sua vida, em nome de Jesus. É um tempo novo. Então corre para cá. Não espere sentimentos para mudar de direção. As coisas não funcionam com sentimentos. Escute, as coisas funcionam com convicção. Você tem que crer e se posicionar. Pastor, mas eu fui muito ferido, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu respeito, mas você não foi chamado a viver pelo que você acha ou pelo que você sente. Você foi chamado, o tipo de pessoa que foi chamado para viver baseado no que você acredita. A verdade é talvez que você ainda não acredita como deveria. Então também reconheça isso, em nome de Jesus. Não pense em enterrar como se fosse ministério. Porque eu tenho ministério. Não, irmãos, escute, não estou falando de ministério, eu estou falando de uma vida.
Eu estou falando da palavra de Deus, a expressão da vida de Deus em você. Isso é a sua vida, de segunda a domingo, 24 horas. Não é uma reunião, não é uma apresentação, como você acostumava talvez a fazer. Não é uma agenda que Deus quer, é uma vida. Senhor, toca nos teus filhos, Senhor. Feche seus olhos, você que está aqui na frente. Só espere Ele te tocar em nome de Jesus. Espírito de Deus, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Vamos adorar, igreja, vamos adorar. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Senhor, nós oramos por cada irmão que está aqui na frente, Senhor. Por cada um deles, eu oro agora. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, sopra sobre eles, derrama da tua graça. Deus, limpa esses corações para que a palavra possa ter um lugar, para que possa se desenvolver, Senhor. Em nome de Jesus, toca-o, Senhor. Que eles não venham mais negociar, Senhor, a tua palavra pelas suas razões, pelo orgulho, pelas feridas que sofreram, Senhor, pelo seu passado, mas que pela fé na tua palavra, Senhor, eles se posicionem, independente, ó Pai, de como eles estão. Eu oro por mulheres e homens, Senhor, de fé nessa frente aqui, Senhor. Homens e mulheres que não vão negociar a tua palavra, Senhor, pelo que tem vontade ou não, Senhor. Que vão te servir em dias bons e em dias maus, Senhor. Homens e mulheres que vão entender o seu chamado, Senhor, e o propósito de servir, Senhor, e não esperar, Senhor, ser servido, porque nós já fomos servidos, Senhor, com excelência, quando Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Então muda, Senhor, essa mentalidade, Senhor, transforma, Senhor, renova os seus filhos, ajuda-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca-os, tira todo o peso, Senhor, todo fardo pesado, Senhor, principalmente o fardo do engano, em nome de Jesus. O engano fez aquele homem enterrar um talento, Senhor.
O engano fez aquele servo maltratar os seus irmãos. E o engano fez 5 virgens deixar apagar suas lâmpadas. Em nome de Jesus, Pai, remove o engano da tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tem um lugar pra mim. Em nome de Jesus. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Cura, Senhor. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa os teus filhos. Espírito de Deus, nós cremos que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Toca-os, Senhor. Toca-os. Coloca essa casa em ordem, Senhor. Coloca essa casa em ordem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus.